Lula é que ele vai ficar no poder até morrer. Se depender da vontade dele, mas o senhor não entende que ele permaneça no poder até... Não, do jeito que as coisas estão andando aí, eu acho que as eleições brasileiras correm um risco grave da gente ter um retrocesso. Vai lá, Nelsinho. Porque as eleições nas grandes cidades, não no país, mas nas grandes cidades, elas estão indiciadas. Qual é a força do PT disputar São Paulo? Lula, que é gênio, já escapuliu para terceirizar a derrota com Boulos. Qual é a chance de ganhar no Rio de Janeiro? A derrota. Terceirizar a derrota no Rio. Qual é a posição do PT do Rio de Janeiro? O Quaquá, presidente do Rio, do líder do Coelho, o Quaquá está hoje dizendo que o Brasão, que foi expulso pelo União Brasil, tem direito à presunção de inocência e tal, porque tá junho em carne, rapaz, é o mesmo esquema. O Lula e o PT apoiaram todo esse esquema do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o Pezão, todo mundo foi apoiado pelo PT e pelo Lula. Percebe? Qual é a faculdade? Em Belo Horizonte está melhorzinho um pouco, né? Qual é a presença do PT no Rio Grande, em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, sabe? Qual é? Vai terceirizar a derrota em Belém, na Amazônia nem participa. Percebe? Na Bahia vai levar uma surra grande. Em Pernambuco, vai terceirizar a derrota, a vitória, vai terceirizar a vitória, porque está aderindo ao João Campos. Então lá. Percebe? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Só uma dúvida, existe muito rancor nessa sua análise? Sei lá, vocês que têm que dizer. Eu pergunto o que eu estou dizendo tem mérito? Qual é a razão de alguém pesquisar a minha motivação? Para um petista sempre vai ser, está frustrado, 3%, não tem direito de participar. Então, e o que o senhor responde diante disso? Porque o senhor que eu aceito convites seletivamente para falar. Quando eu acho que eu posso falar livremente, como eu acho que posso falar aqui, eu venho. Quando eu não vou, não vou. Para conversar com o Lula, qualquer assunto, se ele... Eu já disse, foi pouco entendido, então vou refrasear. Eu converso com qualquer pessoa se houver um critério, percebe? Veja, o Aloysio Mercadante lançou a ideia de uma política industrial. Eu peguei, comprei minha passagem, fui lá no BNDES para dizer, olha, eu vim aqui para ajudar, tá aqui as anotações que eu tenho, eu sou meio que especialista nesse assunto, que aprofundei muito, isso é uma boa ideia, vamos fazer e tal. Passei umas 2 horas falando lá. Depois o Lula lançou, não sei o que tal, veio o Haddad e disse assim, não, esse papo aí, rapaz, esse dinheiro do BNDES é o mesmo que já tinha sido aplicado, detonou o projeto. Sem política industrial de comércio exterior, não tem progresso para o Brasil. Esse é o ponto, né? Você tem um projeto nacional de desenvolvimento, né? E o Brasil é muito focado na agricultura. E tem aquele termo que o economista fala que é a doença holandesa, né? Sim. Um país que é muito focado na agricultura tem a tendência de se desindustrializar no decorrer do tempo. Sim. E eu também concordo com você que não existe a possibilidade do país crescer... Deixa o celular dele aqui. Ouviu o Felipe? Querem te ouvir em outra língua. Não existe a possibilidade de um país crescer sem ser por meio da industrialização, né? Sem por meio da economia do conhecimento. O que você acha do projeto que o governo apresentou de indústria e qual que seria o seu projeto? Olha, de novo é uma farsa, é um teatro. Por quê? Porque política industrial de comércio exterior é uma coisa que tem que ser central à economia política. Então você tem... Por que está morrendo a indústria brasileira? A indústria brasileira que já foi quase 20%, 25% do PIB, está hoje em 11% e apontando para baixo. O que está acontecendo? Então foi a manipulação do câmbio pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pelo não sei o que e tal, é a taxa de juros mais exorbitante, que é a mais alta do que a rentabilidade média dos negócios. E na cadeia produtiva é em cascata. O juro que eu cobro aqui, eu boto no custo lá, que bota custo acima e tal. E você tem uma assimetria tecnológica que não será superada pelo laissez-faire, pelo individualismo. Nunca aconteceu. Como é que os americanos chegam na sofisticação tecnológica deles? Então lá é o DARPA, uma estatal para pretexto militar, fazendo os desenvolvimentos. Aí quando está pronto o desenvolvimento, passa para a Boeing, faz a encomenda governamental, etc, etc. O Brasil está destruindo o restinho que tem de indústria de defesa, né? A Vibraz quebrando, quiseram entregar a Embraer, fui lá brigar, entrei na justiça dos Estados Unidos, fiz o diabo, felizmente conseguimos pular essa fogueira, mas assim, não está acontecendo nada. O ex-tarifário que está em vigor no Brasil é a alíquota de importação. Se eu tenho um ex-tarifário que não cobre as assimetrias que são impostas a mim pela externalidade, não pela minha ineficiência, eu não existo mais. E isso aconteceu com o aplauso da Fiesp e da CNI. Percebe? Por intoxicação ideológica e vassalagem. Percebe que perca crença no sistema? Agora está lá o Josué
na Fiesp, está o Alban na CNI. Eu estou renovando a minha esperança de que essa gente possa estabelecer, não é brigar com o governo, mas, pô, pelo amor de Deus, aí lança uma política industrial de comércio exterior, não mexe um milímetro no ex-tarifário, não estabelece uma política, uma diplomacia que exija um regime de preferências comerciais e industriais no ambiente do BRICS. O BRICS não é clube, não é um clube para a gente se divertir, para a dona Janja viajar. O BRICS é um lugar onde a gente pode ter um regime de preferências comerciais, um regime de financiamento rebelde às interdições do Fundo Monetário dominado pelos Estados Unidos, ou um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Onde é que está a reunião?